Saudações, internet! Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre as cidades. Lembrando que essa playlist, essa sequência de vídeos, ela é inspirada em algumas aulas que eu estou dando lá no Amorim Lima sobre arqueologia e história antiga, focado aqui na história da antiguidade, que é a área que eu estou mais ligado. Nas aulas teóricas eu procuro sempre gravar elas e deixar uma versão expandida aqui para os alunos ou para quem estiver interessado da escola que eventualmente não esteja tendo aula comigo. Então o tema dessa aula é as cidades, O que raio é essas cidades? É uma coisa tão comum para a gente que acaba passando desapercebida no nosso dia a dia. Então tá aqui, deixei todos os dados, coloquei do lado direito de vocês uma cidade moderna e do lado esquerdo de vocês a polis grega, para a gente ver o contraste, mas as duas são chamadas de cidades. Por isso que é interessante a gente fazer o contraponto, as comparações, o que é parecido, o que não é. Aqui no segundo slide, então primeiro a gente vai começar a falar dos agrupamentos humanos, porque a cidade, grosso modo, é esse adensamento populacional apenas em um certo espaço mais restrito, Então isso demanda dos agrupamentos humanos o sedentarismo. Só para a gente ter uma ideia, os esqueletos humanos mais antigos têm mais ou menos 3,6 milhões de anos. Ali datados os exemplares mais antigos da África, mas vira e mexe o pessoal faz pesquisa e encontra. Eu li recentemente que parece que encontraram um esqueleto muito antigo na região da Grécia. Não sei se a datação ultrapassa 3,6 milhões, mas era dessa ordem de grandeza. Primeiro, vamos ver as vantagens do ser humano, porque o ser humano ele tem um monte de desvantagens, O ser humano ele não enxerga tão bem de noite, ele também não enxerga como uma coruja, a longa distância, ele não sente lá, percebe o infravermelho, nem ultravioleta, ele não tem garras, essas unhas aqui não adianta nada, você não vai matar um animal com essas unhas, essas presas também não é suficiente para você morder, sei lá, uma zebra, não tem asa, não tem o raio laser do olho, então o ser humano é um bicho meio complicado nesse sentido, que ele não tem vantagens naturais, e ele precisa, então, para sobreviver, viver em grupo. Não, mas professor, eu sou antissocial. Não, tudo bem, eu sei. Eu imagino que algumas pessoas não gostam de ficar em grupo 100% do tempo. Mas para sobreviver, nós precisamos do trabalho dos outros e trocar o nosso trabalho com eles também. Ou seja, trabalhar em equipe. Então foi uma coisa meio natural da espécie humana viver em grupo. E uma das vantagens que possibilitou essa convivência foi o desenvolvimento da fala, da linguagem, o desenvolvimento intelectual e a transmissão do conhecimento, por consequência. Porque sem a transmissão do conhecimento, imagina, todo mundo ia ter que redescobrir tudo na próxima geração. Então, se o conhecimento do fogo não tivesse sido passado para a próxima geração, ou da construção das casas, ou de como caçar, cada geração teria que aprender do zero cada uma das especializações da anterior. E o avanço de novas tecnologias e tudo mais ia ser muito mais difícil, quase impossível. Então vamos começar pelo Paleolítico ali. Paleolítico inferior, nessa datação assim, é sempre meio relativa, ela não é 500 mil a.C. até 30 mil a.C. certinho. É só uma coisa meio relativa para a gente ter uma ideia de onde que a gente está no tempo da Terra. Então o homem nessa época, ele vivia basicamente como nômade, Ele vivia vagando por aí. E ele basicamente trabalhava da caça, da pesca, da coleta, dos primeiros, a gente vai ter os primeiros instrumentos em pedra. Então a gente vai ter arcos e flecha, lanças, objetos em pedra, geralmente de pedra lascada. E não pensem que pedra lascada é uma construção fácil. Para você lascar uma pedra é bastante complexo. O pessoal que faz arqueologia experimental hoje em dia, eles percebem que para você conseguir o lascamento da pedra certinho, para ela não quebrar de um jeito que vai impossibilitar a sua ferramenta, há toda uma técnica, um jeito de bater, onde perceber as ranhuras da própria rocha. Não é toda rocha que dá para fazer isso, não é toda rocha que serve de cunha para poder lascar outra. Então há toda uma necessidade de reconhecimento desses materiais, que é um conhecimento, um know-how, um saber fazer, que o homem teve que ir aprendendo com o tempo e ensinando para os próximos. Então basicamente o homem vivia desse jeito ali no Paleolítico. Não temos sedentarismo, não temos agricultura. É o que a natureza dá e ele consegue coletar, que é o que vai possibilitar a sobrevivência dele, do grupo dele, em específico.
No próximo slide a gente já vai falar do Paleolítico Superior. O Paleolítico Superior vai de 30.000 a 18.000 a.C., aproximadamente. A gente vai ter uma variação de temperatura, pelo menos é o que os especialistas têm como hipótese, né, mais forte, mais aceita, é que a variação de temperatura vai ser tão grande nessa época que nós vamos ter uma diminuição na oferta de carne, ou seja, muitos animaizinhos vão morrer e o homem vai ter menos oferta de carne. E geralmente o homem ele inventa coisas, ele cria coisas, saídas de acordo com as demandas do ambiente, né? Não é só assim, mas quando o ambiente força, meio que isso cria um incentivo maior para o desenvolvimento de soluções. Então uma das soluções que ele foi tendo foi uma espécie de colheita. Ele sabia que mais ou menos em X região ia ter ali naquela época do ano, ia dar, sei lá, maçã. Então ele já se programava para passar por aquela região em um dado período. Da mesma forma, ele deu uma melhorada nas suas ferramentas. Então com serras, machados, mas ainda de pedra. E ele vai buscando locais para fixação do seu grupo, né? Nem que seja uma fixação seminômade, que vai ficar ali sazonalmente. Ou seja, uma época do ano ele fica ali, na outra época do ano não. O que a gente vai ter depois, no próximo período, que é o Neolítico, pessoal, toda essa fala que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, eu peguei de uns 2, 3 textos que depois eu vou deixar na bibliografia, tá? Um é um trabalho de conclusão de curso da Poli, né? Então, é de um pessoal ali da Poli que fez, da Engenharia Civil. Eu vou deixar tudo indicado depois ali no comentário fixado ou na descrição do vídeo. E de um livro do Mumford, que ele fala das cidades. Também vou deixar ali descrito embaixo, tá bom? Mais outros dados bibliográficos aí no meu contato com a história antiga. Mas de modo bem geral, tá? Então aqui eu estou fazendo bem em geral, porque essa aula a gente está preparando para o ensino fundamental. Ela foi aplicada no ensino fundamental. Então eu só estou dando uma visão geral. Quem depois que quiser pode procurar, pode pesquisar mais no ensino médio, depois pode se aprofundar mais, tá bom? Então no Neolítico a gente vai ter 18.000 a 5.000 a.C. Aí sim, no Neolítico o homem já vai estar procurando se estabilizar em uma localidade apenas, o sedentarismo. Nós vamos ter um aprimoramento das técnicas de pastoreio, então criação ali de animais para depois ele poder aproveitar tanto o pelo quanto lã no caso, o couro, eventualmente o chifre quando o animal morresse, os ossos e aí vai. Primeiramente, o Mumford ele vai falar que o homem primeiro domesticou alguns animais para depois ele passar a criar os animais para comer, né? A ideia dele. Ele vai falar dessas técnicas de agricultura. Então a agricultura é essencial na história humana. A gente vai ter um pesquisador que chama Gordon Childe, que ele vai falar sobre a revolução da agricultura, a revolução do Neolítico, que é a agricultura. Então o homem vai aprender que certas frutas, né, certos tipos de vegetais, ele vai conseguir comer, mas separar as sementes. E que se ele pegar essas sementes e plantar, ele vai conseguir dali algum tempo mais comida. Ou seja, ele vai ter uma oferta de alimento mais constante e mais contínua do que se ele ficar só apenas vagando por aí. Se você ficar vagando, você fica ali na sorte do que a natureza te oferece, né? De ter um animalzinho para você caçar, se não tiver, você vai morrer de fome. Você vai ficar com fome. E esse aprendizado de selecionar as sementes. Não são todas as sementes que são interessantes. Se a gente pegar o milho selvagem não é exatamente o nosso milho que a gente compra na feira. Ele é uma outra, assim dizer, espécie de milho, né? Que eles têm as gradações lá, as clivagens dos tipos de milho. Aquele tipo de milho que tem na feira foi um milho que o homem viu e falou: nossa, esse aqui tem bastante grãos, que legal, vou continuar plantando esse. E foi deixando de lado os outros milhos selvagens. Então esse milho que nós pegamos hoje, nós compramos na feira, ele é um milho diferente. Ele foi um milho selecionado pelo homem. Nós vamos ter uma maior organização do espaço. Então vai ter uma região de habitação, nós vamos pensar numa região para enterrar os mortos, uma região para o pastoreio, uma região para a agricultura. Outra coisa que o Mumford vai falar no texto dele, que os primeiros agrupamentos humanos, os primeiros sinais de sedentarização teriam sido, isso é uma hipótese, em torno de cavernas, em torno dessas grutas naturais. E essas cavernas serviam tanto para enterrar os mortos, quanto para fazer uma espécie de cerimônia. Não dá para a gente falar, pode ser uma cerimônia religiosa? Pode ser, mas não dá para a gente falar em deuses nesse período ainda, porque a gente não tem como
como abstrair isso da cultura material, que é o único tipo de documento que a gente tem. E no máximo algumas pinturas rupestres as civilizações, os homens que fizeram, né? Então teriam sido esses locais que eles se agrupavam lá para poder visitar o antepassado, alguma coisa assim. Ele até fala que primeiro a cidade dos mortos nasceu, para depois nascer a cidade dos vivos. Nós vamos ter no Neolítico também, nessa pegada de melhorar as tecnologias, o desenvolvimento da cerâmica mais aprimorada. Então nós vamos ter o torno cerâmico. A cerâmica vai servir para tudo. Inclusive na Grécia você até enterrava gente dentro de vaso. A cerâmica ela vai servir para você cozinhar alimentos, para você buscar água, conter fluidos, cozinhar, para você usar ele para distribuir a comida, para fazer libação para os deuses, para agraciar os deuses e tal. Para um monte de coisa a cerâmica vai servir. Tá bom? Então esses são algumas dos aspectos de mudança do Neolítico e inovação. Vamos para o próximo slide. Nós vamos ter agora ainda continuando nessa vibe depois do Neolítico, né? Nós vamos ter o que o Mumford vai chamar, e o pessoal aqui também da Poli vai chamar de idades dos metais, tá? Então vai mais ou menos de 5.000, 4.000 a.C., mas dá pra gente colocar até um pouco mais se a gente for pensar em outros metais, tá? Foi o que eles chamaram de idade dos metais. Eu colocaria um pouco mais, talvez, porque essa idade dos metais talvez eu arrastaria um pouco mais, mas aí depende de cada civilização. Porque cada civilização tomou contato com um tipo de metal diferente de outra civilização. Por exemplo, a Grécia, a idade do ferro na Grécia é 1200. Se você pegar a idade da ferro no continente africano, dependendo da região, ela é um pouco antes ou um pouco depois de 1200. Olha só que coisa diferente. Nós vamos ter ali, primeiro, o bronze, né? O bronze é uma liga metálica, ele não é um elemento puro que você vai encontrar na natureza. Ele é uma mistura de cobre mais estanho. Então, nós temos ali o bronze já aparece no Egito, né? Por volta de 3.000 a.C. e também na Mesopotâmia. Mas o ferro só vai aparecer ali por volta de 1500 a.C. e ele vai vir da Ásia Menor. E como eu disse para vocês, ele só vai se difundir na Grécia por volta de 1200 a.C. E eu vou falar sobre o ferro que ele tem uma série de propriedades que vão influenciar nas relações sociais. Por exemplo, é muito mais fácil você encontrar uma jazida de ferro, né, de minério de ferro, do que de bronze ou de estanho. Então, nós vamos ter uma espécie de democratização do uso do ferro. Não é absoluta, mas vai ter mais jazidas, então mais gente vai ter acesso ao ferro. E o ferro é mais resistente para fazer armas, por exemplo. Além de utensílios como machados, arados, enxadas, pás, e aí vai, pregos. O agrupamento mais antigo que esse trabalho do pessoal da Poli está trazendo, ele data mais ou menos de 4.000 a.C., esse agrupamento mais antigo. Mas ele também cita o exemplo de Jericó, que Jericó é uma cidade ali perto do Jordão, e que Jericó teria ali aproximadamente vestígios de 7.000 a.C., mas eles jogaram ali com uma data mais segura, 4.000 a.C., o agrupamento humano mais denso. E por que os seres humanos acabaram ficando ali agrupados? Como eu disse, para sobrevivência. E nós vamos ter, para vocês terem uma ideia sobre a ideia da cidade, nós temos que pensar em divisão de tarefas. Então o autor ele bate na tecla de que cidade tem a ver com a divisão de tarefas. Então uma parte do pessoal vai cultivar o solo apenas ou prioritariamente, e outra parte vai fazer cerâmica, e outra parte das pessoas vai trabalhar com os metais, por exemplo. Então o cara que era ferreiro, que era oleiro, que era comerciante de alguma coisa, ele não é obrigatoriamente o produtor primário, ele não é obrigatoriamente o cara que vai plantar para todo mundo comer. Geralmente quem vai fazer isso é o agricultor. No caso da Grécia tem vários tipos e os arranjos vão mudando, mas geralmente é o pessoal que tinha as grandes propriedades lá e os seus agregados que iam cultivar a terra, e eles moravam na parte mais urbanizada do território. Normalmente, essas primeiras cidades teriam nascido próximas a vales férteis de grandes rios. Algumas teorias dizem, alguns arqueólogos apontam também para o alto de montanhas ou colinas, mais próximo desses vales férteis, se não na margem, ali na colina próxima.
Por quê? Esses vales férteis eles vão possibilitar um acesso a água muito maior, água doce, fundamental e imprescindível para a sobrevivência humana, inclusive para cozinhar os alimentos, inclusive para a própria higiene, inclusive para o consumo. Nós vamos ter ali as primeiras civilizações, os primeiros sítios com um jeitão mais próximo de cidade, nos vales, por exemplo, do Indo. Nós vamos ter ali no Tigre e Eufrates, no Nilo, nos rios Amarelo e o Yangtze, né? Esse Yangtze-Kiang, que é lá na China. Nós vamos ter as técnicas de irrigação sendo desenvolvidas por volta de 5000 a.C. O desvio de rios permitiu a colonização de outros lugares, longe desses vales dos rios. Como assim de outros lugares, Felipe? Com o desvio de um rio, eu consigo levar água para mais o interior do território. Os mesopotâmios vão desenvolver técnicas fantásticas de desvios de rios, assim, em épocas que você nem imaginaria que isso seria possível. Hoje a gente tem lá, teve o desvio do São Francisco, tal, uma obra que a ideia foi lá na Cochinchina, da época do Dom Pedro, mas foi viabilizada ali no governo, acho que foi no governo Lula que foi viabilizada a obra, foi começada, tal, tem gente que acredita, tem gente que é a favor, acho que o ministro da Integração Nacional, o Ciro Gomes, até na época, que ajudou no projeto e tal. E é uma obra que todo mundo fala, tem críticos e tem apoiadores. Porque desviar um rio, você está levando água para um lugar que normalmente não teria. Então você vai desenvolver esse lugar. Mas você está tirando água de um outro lugar. Então tem que ser tudo tem que ser feito com um certo estudo. E o pessoal da Mesopotâmia, eles tinham essa ideia. Para desviar um rio também não é fácil, né? Você tem que criar o canal primeiro, depois você arrebenta a barragem, e aí a água passa. Dizendo de forma muito curta e grossa e ignorante. É mais ou menos assim. Mas tem que haver um certo planejamento, um certo conhecimento do solo, de para onde vai esse rio, a força que esse rio vai ter. Porque senão você desvia para chegar perto da sua cidade, você alaga ela, entende? Ou não, o rio vai secar porque não vai ter força suficiente para chegar. Então tem tudo isso que está envolvido. E por volta de 5000 o pessoal já estava aprendendo isso aí. Na Mesopotâmia, nós podemos falar da cidade de Ur, que é uma cidade bastante antiga. Ela ali por volta de 2800 a.C. Eu coloquei na Mesopotâmia essa cidade, mas existiram outras na região da Mesopotâmia. Então a gente vai ter Nínive, vai ter depois a Babilônia. A Babilônia vai ser muito maior, muito mais complexificada do que Ur. Ela vai ter ruas largas, vai ter um traçado mais regular. Desculpe. Mas eu trouxe Ur só para ser um exemplo. Cada uma das regiões que eu for citando aqui, Egito, Grécia, Mesopotâmia, vamos ter em mente que eu peguei um exemplo de uma cidade. Mas essas civilizações tiveram muitas cidades, muito diversas, muito diferentes uma da outra. Eu só estou mostrando os principais pontos para a gente entender essa mudança. Então, em determinado momento da história da humanidade, os seres humanos perceberam que era mais interessante viver junto que separado. Aí eles perceberam que era melhor ficar num lugar só. E eles aprenderam a agricultura, antes ou depois. É sempre um mistério, ainda não temos uma teoria ainda tão certa se o homem aprendeu a agricultura já depois de se sedentarizar ou antes, já num semi-sedentarismo. Mas tudo bem, fez a agricultura. Com o tempo, nós vamos desenvolvendo a diversificação das profissões, entre aspas, dos ofícios. Então, o ferreiro, o artesão de cerâmica, o coroplasta, o arquiteto, e aí vai. E a cidade foi crescendo, esse agrupamento foi crescendo, essas pessoas ficando cada vez mais especialistas nos seus ofícios, né? E com o tempo, um pessoal ficou mais cuidando da produção de alimentos, na região mais afastada desse adensamento mais forte, né? Nesse adensamento populacional mais vigoroso. E esse pessoal do adensamento populacional mais vigoroso ficou especialista em fabricar esse tipo de coisa, separados da produção de alimentos. Então, aí nós temos aí um embrião da cidade. É certeza que foi assim? Não. Foi assim em todo lugar? Não. Mas essa é uma ideia, tá? É uma ideia lógica que pode ter acontecido. Nós temos ali o tamanho de Ur, é mais ou menos 0,71 km², ela é bem grande, mas se vocês pensarem que São Paulo tem mais de 1000 km², ela não é tão pequenininha assim. Então, a gente viu que Ur tem mais ou menos 0,71 km, né? Então é muito menor que a cidade de São Paulo, só para vocês terem uma ideia.
eles têm já o domínio das técnicas de construções monumentais. Então, os templos, os zigurates, aquelas construções enormes, muitas vezes com 2 andares, com enormes objetos de pedra, né? Blocos de pedra, é o que eu queria lembrar. Então nós vamos ter os templos, já palácios, ruas pavimentadas, nós vamos ter fosso e muralhas, ou seja, isso já nos denota ali, já nos indica que essa cidade precisa ser defendida, tanto de inimigos externos, né? Como de eventuais disputas internas também. A muralha também tem essa função. Então, sei lá, se alguém roubar alguma coisa, vai ser mais difícil dele escapar da cidade. Roubou alguma coisa do palácio. Tá tendo algum problema, alguma confusão na cidade. É mais fácil de se controlar porque está tudo cercado. Nós vamos ter canais de irrigação, como eu falei para vocês, e desvio de rios. E nesse momento nós também vamos ter o desenvolvimento da escrita, a escrita cuneiforme, que depois eu posso passar para vocês, mas tem um vídeo inclusive que eu fiz que eu falo sobre a história da escrita. Agora vamos dar uma olhada no Egito. Do Egito, importa a gente falar das construções monumentais do Egito aqui também. Muitas das cidades antigas do Egito já foram substituídas pelas novas. Então as novas acabaram sendo construídas em cima das antigas. Por isso é muito difícil recuperar as plantas das cidades antigas do Egito. E eu acabei não encontrando de bate-pronto. Mas porque a gente quer trabalhar aqui, dá conta dessas imagens. Então a gente vai ter o faraó como um deus, diferente lá da Mesopotâmia. O rei não era um deus. Há uma discussão se ele era aparentado a um deus, era divinizado de alguma forma. Tá? Mas não é igual ao Egito. No Egito ele de fato é um deus. Nós vamos ter muralhas, de novo a necessidade de defesa, né? A construção monumental que domina a paisagem. Então, seja ali nas primeiras pirâmides de Gizé, né? Nós vamos ter a da primeira e da segunda. As primeiras dinastias vão construir essas pirâmides gigantescas que levavam uma vida para serem construídas e que seriam o túmulo ali do faraó. Que o mais importante para os egípcios era o pós-vida. Só que para o pós-vida ser legal, para você ficar bem no pós-vida, seu corpo deveria ser preservado. Então, no começo, só o faraó poderia ter esse ingresso num pós-vida muito maravilhoso. E as pirâmides serviam para guardar o corpo do faraó, mais os seus pertences. Com o tempo, elas foram caindo em desuso e eles foram começando a fazer esses túmulos no subterrâneo. Porque se eu olho uma pirâmide, ela tem uma imponência na paisagem, eu vou olhar e falar assim, opa, ali pode ter tesouro. E muitas delas tinham. E o pessoal ia saquear sem dó nem piedade. Nós vamos ter o aproveitamento das cheias do Nilo. Né? Então eles sabiam quando o Nilo ia ter só cheias, o rio ia ficar mais caudaloso, né? E quando ele baixasse o seu nível, aquela região onde tinha sido alagada, ela estaria mais fértil por conta dos nutrientes que o rio traria. Templos, palácios, ruas pavimentadas também teremos. Nós teremos também fosso e as muralhas, também teremos. Nós vamos ter um outro tipo de escrita aqui, que é a escrita hieroglífica. Os hieróglifos, o hierático, o demótico, também vamos ter a escrita no Egito. E mais ou menos ali por 3000 a.C., a primeira dinastia do Egito, quando ocorreu a unificação do Baixo Egito com o Alto Egito. Nós vamos ter essa unificação e rompimento em alguns momentos do Egito, né? Que a gente vai chamar de período intermediário. Mas isso já é uma outra história. Mas só para vocês terem uma ideia já da capacidade de organização que as comunidades vão tendo, de divisão do trabalho e de especialização do trabalho, porque era necessário um arquiteto muito bom para coordenar os trabalhadores e uns trabalhadores muito profissionais para cortar o bloco, para esculpir o bloco do jeito certinho e arrastar ele até as pirâmides, os cálculos desenvolvidos para que a pirâmide não se destruísse. Se eu não me engano, tem uma pirâmide que eles começaram de um jeito aí eles viram que o cálculo que a pirâmide não ia ficar estável, né? Eles tiveram que parar e fazer de um outro jeito. Só para vocês terem uma ideia dos avanços que o Egito deu diversas contribuições. Aqui a gente está falando aqui mais na ideia de cidade. E nós vamos ter essas divisões do espaço também no Egito, assim como na Mesopotâmia. Nós vamos ter ali o lugar da realeza, também nós vamos ter o lugar da moradia normal das pessoas, o lugar sagrado, tanto lá quanto cá nós vamos ter os templos. Aqui nós temos uma próxima civilização que a gente vai falar. Também ali aproximadamente de
2000 a 1400 mais ou menos antes de Cristo, nós vamos ter a civilização minoica. Então, os minoicos, a cidade deles, eu não tenho a planta completa para mostrar para vocês. Mas o que importa a gente ficar com a ideia da contribuição dos minoicos para a organização da cidade é que eles investiam muito na construção do palácio. Porque o palácio, na região dos minoicos ali, pensando que eles se desenvolveram muito em Creta, na ilha de Creta, com várias cidades, Faístos, nós vamos falar sobre Knossos, ou Knossos, né? Pegar o exemplo do Palácio de Knossos que foi escavado. Se vocês derem uma olhada, ali nós temos uma simulação do lado esquerdo e na direita nós temos uma planta baixa do Palácio de Knossos que foi já exaustivamente escavado. Então a gente tem ali que o palácio era enorme, nós temos o pátio central, diversos tipos de cômodos, cada um com sua especialização, cada um servia para um propósito. E nós temos corredores até, onde havia uma seletividade no público. Então nem todo mundo podia andar por todos os corredores. Porque o palácio era o centro, o coração da cidade. O palácio, todo mundo entregava os seus grãos ao palácio e o palácio redistribuía. Nós vamos ter um uso da escrita no período minoico que é um pouco diferente daquele uso que a gente estava acostumado no Egito. Então aqui nós vamos ter um uso para os escribas, principalmente para administrar uma coisa mais burocrática, para administrar os grãos, para administrar os contratos, para fazer essa ação de distribuir para a sociedade, quantos grãos vão para a família tal, para a família X, para a família Y, quanto foi dado de entrada dos grãos. Então é uma escrita ligada à burocracia. Ali eu coloquei para vocês um afresco, né, dessa pintura que foi feita. É um afresco na própria parede, onde nós temos ali o salto sobre o touro, que era uma espécie de esporte dos minoicos, né? Imagino que deva ter tido alguns acidentes, porque ele tinha que pular por cima do chifre do touro, não é uma coisa meio maluca. E tá lá, nós temos diversos afrescos riquíssimos ali na região de Knossos. O poderio marítimo de Knossos era muito grande. Olha só o outro passo que a gente deu. Viemos daquela sedentarização, depois divisão do trabalho, agora a gente está vendo o comércio, o poder marítimo. Não que antes não tivesse comércio e trocas existiram assim desde longa data na humanidade. Agora nós estamos vendo que a civilização minoica, em especial a Knossos, né, vai ter aí uma forte pegada, uma forte intensificação no comércio marítimo. Eles vão dominar os mares praticamente, ali da região do Mediterrâneo. E eles vão fazer uma espécie de navegação de cabotagem, não de alto mar, sabe? Indo de margem a margem, sempre beirando a costa. Trabalhos em metais e cerâmica também serão riquíssimos. Palácio como centro administrativo e coração da cidade, eu falei para vocês. Ruas pavimentadas, essa canalização de água e esgoto, aí é para escoamento da água, tá? E fontes também, não é que o pessoal tinha água encanada igual a gente tem, tá? E a escrita deles será o linear A. O linear A nós não deciframos inteiro ainda. Nós temos ali algumas ideias do que pode ser o linear A, mas o pessoal ainda não conseguiu decifrar o linear A por completo. Então a gente vai para o próximo slide. Já falamos de Knossos, agora vamos falar de Micenas. Quando a civilização de Knossos declinou, ela foi dominada pela civilização de Micenas. Micenas fica no continente grego. É uma cidade bem antiga. É a cidade, por exemplo, do Agamenon, que se vocês assistiram o filme do Troia, vocês vão ver. Nós temos lá o Menelau, que é de Esparta, e nós temos o Agamenon, que é de Micenas. Micenas é essa cidade que existe desde a época do bronze. Esse período da Grécia aqui é chamado também de Idade do Bronze. Então nós vamos ter na cidade de Micenas uma fortificação muito mais pesada do que existia na cidade de Knossos. Tumbas monumentais, nós vamos ter a presença de muralhas que eles chamam de ciclópicas, de tão gigantescas e imponentes que são. Nós vamos ter um cultivo de cereais também muito fortemente incentivado. O palácio também vai ter essa função de administração e redistribuição de recursos, no caso os grãos. Trabalhos em metal e cerâmica. Eu falei já do palácio. Só que Knossos não tinha essa questão do esgoto nem do escoamento de água. O escoamento de água é muito importante nas cidades para que não alague a cidade, né?
que é ter um corredor, seja ele pavimentado, seja ele de terra batida, para que a água da chuva consiga escoar para fora da cidade e não alagar e não ficar empoçada em certos lugares, até porque isso gera doenças. E a escrita de Micenas, a escrita da civilização micênica, foi o linear B, também ligado à burocracia, mas nós temos textos onde eles mencionam os deuses. E muitos desses deuses são os deuses que a gente vai ver lá na mitologia grega, que normalmente todo mundo sabe quem é. Atenas, Zeus, Apolo, Deméter, estavam todos com seus nomes já, de uma forma mais arcaizante, mas lá na escrita do linear B. Quando a civilização micênica entra em colapso, eu estou fazendo um voo bem panorâmico sobre a história da Grécia, tá? Os especialistas, pelo amor de Deus, não vão me matar. Vamos passar para a Idade do Ferro. A Idade do Ferro, ela é chamada pela historiografia tradicional, pelos arqueólogos mais tradicionais, de Idade Obscura, Idade das Trevas, como se nada tivesse sido feito, ficou uma coisa meio pejorativa para os gregos, para a história dos gregos. Por quê? Porque nós vamos ter uma espécie de colapso ali no final da Idade do Bronze, e isso no Mediterrâneo como um todo. Então várias fontes vão mencionar ataques, vão mencionar fenômenos da natureza, como terremotos, vulcões, e aí vai. O fato é que mudou muito a estruturação do mundo mediterrâneo por volta de 1200 a.C. Então se antes nós tínhamos esses reis, esses palácios, os palácios vão ser destruídos, muitos deles. E esses reis vão praticamente desaparecer como poder organizador de alguma região. Nós vamos ter um poder mais disperso, as pessoas vão voltar a ter uma vida meio semi-nômade. Nós temos poucos vestígios, é difícil encontrar na paisagem vestígios arqueológicos desse momento, porque provavelmente as casas eram feitas, como aqui temos a simulação, de materiais mais perecíveis, como madeira, palha, e isso com o tempo nunca que ia durar até hoje, né? Então é difícil para a gente perceber, mas há alguns lugares que tem. O que a gente tem que pensar é que é uma vida pastoril. Então se eles não estão focando na agricultura, eles estão focando em alguma outra coisa para fazer, para comer. Então é mais voltado à vida pastoril. Nós vamos ter nesse momento uma difusão do uso do ferro. Como eu falei para vocês, o ferro é um tipo de mineral, tipo de metal, que as jazidas deles se encontram mais difundidas, mais espalhadas na superfície da Terra. Então é mais fácil achar minério de ferro do que você achar o bronze ou o estanho. E o ferro é um pouco mais duro, é um pouco mais resistente, tanto para você fazer pregos, machados, espadas, escudos, armaduras, e aí vai. Então esse é o período da Idade do Ferro. Eu não gosto muito de usar o termo de Idade Obscura. Nós vamos ter centros de poderes espalhados, como eu falei, e há uma diversidade nesses arranjos sociais. Então, se a gente vai ter centros que não vão ter uma liderança, nenhuma imponência muito grande, nós vamos ter alguns outros exemplos que fogem a isso, que são exceções. Por exemplo, em Leficande, na Eubéia, onde é aqui a nossa segunda imagem da direita ali. Ali é a casa de um chefe em Leficande, que o pessoal fala que é um contexto principesco, porque ali nós vamos ter um grande enterramento a gente fala príncipe, né? Mas é de um sujeito com a sua esposa, com um mobiliário funerário riquíssimo. Então moedas, nós vamos ter selos importados, cerâmica, cavalo, carro de guerra, tudo lá dentro. Ou seja, ele deveria ter um poder ali naquela região, e que destoa do que se diz que a Idade do Ferro foi como um todo, né? Então ali não tinha nenhum tipo de declínio do comércio, nem espalhamento da população, nem perda do poder, tal. Não, provavelmente esse príncipe, ele conseguia comprar essas coisas importadas, ele devia ter algum tipo de poder de coação sobre, ou para poder ficar com os excedentes daquela sociedade, senão ele não conseguiria comprar. Então só para vocês verem que a Idade do Ferro ela foi bastante diversa, a gente tem que tomar muito cuidado quando for falar sobre ela. Diversidade de arranjo social, o estilo cerâmico aqui, nós vamos ter uma mudança. Se lá no micênico e no minoico nós temos figuração humana também, nós temos ali desenho de povo, né, tal, nós vamos ter aqui no geométrico, né, que a gente chama de estilo geométrico na cerâmica. Tem várias fases do geométrico, tá? Geométrico 1, 2, 3, A, B, C, tem um monte, tá? Mas o que a gente pode tirar de características mais impactantes, que você bate o olho e você sabe que uma obra é geométrica? O uso de figuras geométricas. E em algum momento do geométrico, acho que provavelmente no geométrico médio, nós temos o horror do vácuo. Então eles vão preencher o vaso inteirinho com figuras geométricas, seja com esses meandros aqui,
seja com os chevrons, que são um outro tipo, como se fosse um negativo do meandro, ou não. Não, chevron é como se fosse uns chapeuzinhos de circunflexo. Nós vamos ter aqui esses semicírculos, círculos concêntricos. Eles usavam um tipo de técnica que fazia uso de um pincel múltiplo. Vocês podem procurar na internet como é, mais ou menos. Eles usavam um pincel múltiplo para fazer esses múltiplos círculos. Então, aqui não acabou a cultura, coisa nenhuma. Só sumiu a figuração vegetal e animal. Nós vamos ter uma figuração mais geométrica. Depois, a figura humana vai voltar. Nós vamos perder, a importância é perder um pouco da escrita, e ela quase que desaparece. Então, a escrita vai ficar um pouco de lado, porque não vai ser necessário redistribuir e tal, ela não vai ter essa função burocrática aqui, e ela praticamente no geométrico não vai aparecer. Nós temos um comércio menor, uma circulação produtiva menor, não que acabou, mas menor. Então você não vai ter assim grandes trocas comerciais do Egito com a Grécia, da Ásia Menor com a Grécia, então vai ser uma coisa mais local. Mas, como eu disse, há uma diversidade bastante grande. Se você pegar Argos, é diferente de Atenas, vai ser diferente da Eubeia, vai ser diferente de Esparta, em como a Idade do Ferro se deu nesses locais. E finalmente a gente vai chegar na polis, que eu estou pensando em deixar para outra aula, porque da polis tem mais material, dá para a gente trabalhar mais, é onde eu quero me focar. Então, pensando aqui rapidamente na polis, a gente vai ter mais ou menos no período arcaico aí, a estruturação da polis. Ela não vai ser uma coisa que vai ser criada do nada. Na polis nós vamos ter uma divisão de fato da parte urbana, que a gente chama, que é esse adensamento populacional maior, onde nós vamos ter portos, nós vamos ter os templos, nós vamos ter a ágora como local de reunião, mas também com aspecto religioso, também com aspecto de trocas. Nós vamos ter a Acrópole, tudo isso circundado por uma muralha. Nem toda a polis tem muralha, tá? Mas uma boa parte delas tem. Porque muralha é aquele negócio que eu falei, é um aspecto defensivo, que vai ser necessário para a sobrevivência dessas cidades. Então esse é o mundo dos vivos. E nós também teremos o mundo dos mortos, as necrópolis, os cemitérios que eram fora da cidade. Nós vamos ter a Cora ou Hora, que seria essas terras de cultivo, onde nós vamos ter habitação, nós vamos ter caminhos, nós vamos ter esse disciplinamento da Cora com os caminhos, só que não vai ser um adensamento tão condensado como lá no ambiente mais urbanizado, que a gente chama de haste. Já com relação ao espaço sagrado, ele vai existir tanto dentro da haste, quanto na Cora, quanto na Scatiae. Scatiae, é isso? Que são os bosques, as minas, todo esse território que estiver sob o domínio dessa entidade, os gregos pensavam como polis. É assim que nós estamos trabalhando. Então tudo isso vai ser a polis. A polis não é apenas o núcleo urbano, é isso que é bom que seja fixado. Então percebam a gradação que a gente foi tendo. Adensamento humano, depois sedentarismo, divisão do trabalho, organização do espaço, até que nós chegamos aqui na polis. Vamos continuar ainda. O desenvolvimento urbano ele continua até os dias de hoje, por exemplo. Mas a gente vai se deter um pouco na polis. Então nesse período nós vamos ter a reforma hoplita, que é esse novo jeito de fazer a guerra. Eu vou voltar sobre isso na próxima aula. Então, se na época do Homero era muito focado nessa guerra pela glória pessoal, do herói lutando em combates singulares, agora não. O hoplita ele é o cidadão da cidade com armas. Ele vai defender a sua cidade, ele vai lutar junto com seus iguais. Não que todo hoplita fosse pobre, né, pensando no conceito de hoje. Não, ele tem dinheiro suficiente, ele tem recursos, né, que não seria dinheiro, recurso suficiente para manter as suas armas. E eles vão lutar todos juntos na falange hoplita. Quem já assistiu os 300 tem uma ideia de como é a falange, que é escudo a escudo. Eles vão se formando assim como se fosse uma parede de escudos. Nós vamos ter nesse período maior adensamento populacional, que eu falei, a organização da polis, a expansão para o Mediterrâneo e o Mar Negro, que eles vão fundar outras comunidades, que depois eu posso falar também para vocês delas, que são as Apoikiai. Também essas Apoikiai, as experiências nesses locais novos que eles estavam fundando, por exemplo, quando os gregos saíam da Grécia e fundavam uma cidadezinha lá na Sicília.
o próprio desenvolvimento dessa cidade ajudava a polis antiga, a polis mãe, a cidade mãe, a se estruturar como uma polis. Pra vocês terem uma ideia, Megara, quando fundou Megara, ela não tinha ainda se estruturado como polis tal qual a gente conhece, com ruas pavimentadas, bonitinhas, todas bem divididas, muralhas e tal. Então o desenvolvimento de Megara meio que ajudou a desenvolver a própria Megara, que estava olhando aquela experiência. Nós vamos ter modificações nas armas, como eu falei. Ali nós temos para quem curte assim, indumentário mais bélico, né? Pontas de lança, pontas de flecha, nós temos um elmo. Esses dois materiais estavam na exposição Polis Viver na Cidade Antiga do Museu de Arqueologia. Eu fiz um vídeo também falando sobre isso. Tem um vídeo oficial da Polis falando sobre essa exposição, que ela ficou de 2016 até mais ou menos 2018, 2019, se não me engano. Acho que até o ano passado ela estava lá. Que mais? Nós vamos ter ali toda a panóplia do guerreiro, né? Então você vai ter o protetor das pernas, você vai ter que esse protetor das pernas é chamado perneira, você vai ter a espada, o escudo, o peitoral, o elmo, tudo isso. O pessoal não lutava pelado igual os espartanos no filme, não. Bom que a gente lembre que eles lutavam organizadinho, bonitinho, com a sua armadura. Se alguém quisesse lutar pelado para se matar, até podia, mas não era a ideia. Nós vamos ter uma intensificação do comércio. A cerâmica mudou bastante a forma de fazer a sua decoração. Aqui nós vamos ter já um uso da figura humana no período arcaico, né? Mas a figura humana ela vai voltar à cena. Nós vamos ter em alguns locais aquilo que chama influência orientalizante, ou seja, elementos do Oriente aparecendo na cerâmica. Pensa na questão da esfinge, por exemplo. A esfinge não tem nada a ver com a Grécia, ela aparece no mito de Édipo, por exemplo. E é um elemento orientalizante que vai aparecer na cerâmica. Mais para frente a gente vai ter o aparecimento da cerâmica de pinturas negras, depois de pinturas vermelhas. Nós vamos ter essas trocas comerciais de longa distância. Então os etruscos vão ter contato com cerâmica coríntia, com cerâmica ateniense, com cerâmica, sei lá, daquela região da Ática. A Sicília da mesma forma. Nesse período ali por volta do século VII ou no século VIII, um desses dois, nós vamos ter o desenvolvimento da moeda, né, o metal ali que vai ser usado para cunhar moedas. Cada cidade vai com o tempo ter as suas moedas batidas com o símbolo da cidade. Nós vamos ter uma aula só para moedas. Então a gente conseguiu perceber que a cidade ela veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela não é uma criação do nada, epifenomênica, que você tem a ideia e já põe em prática e já é assim e não vai mudar nunca. Não, vocês viram que a cidade era de um jeito, ela é de um jeito aqui. A cidade dos gregos é igual à nossa? Eu acredito que não, porque a nossa tem um outro tipo de vivência. Eu não consigo chegar na parte rural da cidade tão facilmente assim. Essa relação com a parte rural não é tão rápida assim. Vale lembrar que os gregos eles tinham uma casa, uma habitação na parte urbana da cidade e a sua fazenda, lá, a sua região de cultivo do lado de fora. Eles tinham esses dois terrenos. E havia uma articulação entre essa região urbana e essa região rural através de procissões, através de um cidadão, o cidadão da Cora às vezes vinha em cerimônias rituais para a haste, o pessoal da haste ia até a Cora, havia santuários nos dois locais. Então havia uma interligação muito mais forte que hoje talvez a gente não consiga perceber. Por exemplo, eu moro em São Paulo, para eu chegar numa plantação aqui demora. Então a gente tem uma vida totalmente urbana, você não tem tanto contato com quem produz o seu alimento. E no Brasil, grosso modo, são as pequenas famílias, né? São as economias familiares. Né? Não vamos ter ilusão com os latifundiários que produzem nossa comida. Não, senhor, eles produzem para fora, grandemente. Tem o uso da cerâmica, que nós já não temos tanto assim. Nós temos um modo de vida urbana diferente daquele da Grécia. E vai continuar mudando. Talvez, como que será que vai ser depois, né? Porque as cidades estão tão inchadas. Nós temos construções verticalizadas muito grandes, como os prédios, né? O excesso de prédio, por exemplo, ele vai dificultar o ar, né? A passagem do ar, a circulação do ar, tornando a cidade mais abafada, a poluição mais contida, piorando os problemas respiratórios de quem tem problema respiratório, até quem não tem desenvolve. Nós temos essa nova moda dos prédios espelhados, onde cidades tropicais, por exemplo, aqui no Brasil, se você pegar os prédios ali da Paulista, os prédios ali da Marginal Pinheiros, que são espelhados, aquilo aumenta a temperatura da cidade.
Então a cidade ela vai mudando, não necessariamente ela vai ficando para melhor, né? Ela não vai mudando necessariamente para uma cidade melhor, mais acolhedora e tudo mais, mas ela vai mudando. Para que sentido essa mudança vai? Aí cabe a cada cidadão tentar direcionar essa mudança. Então a ideia da aula de cidade era mais ou menos essa. Eu também pedi para os alunos fazerem o seguinte: antes de começar a aula, para eles escreverem o que eles imaginavam que era uma cidade. Então fui escrevendo na lousa: o que tem que ter uma cidade? Tem que ter carro, professor, aí tem que adaptar. Então coloquei lá uma carroça. O que mais tem que ter? Aí às vezes você tem que dar uma incentivada, né? Tem que ter muro. Para eles aí pensavam: puta, eu vou pensar a cidade de São Paulo com muro? Não, para quê? Na época tinha. Agora não é tão necessário assim, mas um país precisa de fronteira. Tem que ter o que mais? Água encanada, eletricidade, tal, para a gente ver quais são os elementos que vêm primeiro na cabeça deles, para a partir dali, do conhecimento que eles já têm, a gente poder construir esse outro e dar uma refinada, dar uma expandida no pensamento sobre a cidade. Então é mais ou menos isso, pessoal. Tchau, tchau.